Ele foi ignorado pelo próprio filho, chamado de fracassado. E só depois da dor, Deus mostrou quem ele sempre foi de verdade. Eu tenho vergonha de dizer que você é meu pai. A frase saiu da boca do filho, como uma lâmina afiada, no meio da sala, sem grito, sem volta. Paulo ficou parado, com a chave ainda na mão, sentindo o chão desaparecer. A esposa tentou dizer algo, mas o silêncio venceu. Aquela frase ficou ecoando, mais alta do que qualquer discussão que já tiveram. Paulo sempre trabalhou duro. Nunca foi homem de grandes palavras, mas sempre esteve presente. Acordava cedo, chegava cansado, fazia o possível para nada faltar. Não conseguiu dar luxo, mas deu comida, escola, presença. Mesmo assim, parecia nunca ser suficiente. O filho cresceu comparando o pai com outros pais, com homens bem-sucedidos, com histórias de internet. O pai do fulano viaja para fora todo ano. O pai do outro tem empresa. Paulo ouvia calado, sentindo a distância aumentar. Quando perdeu o emprego após um corte inesperado, tudo piorou. Mandou currículos, fez entrevistas, ouviu promessas vazias. A gente liga, menos diziam. Ou ligabam. Em casa, o clima pesava. Paulo tentava manter a rotina. Vai dar certo, dizia. Mais para si do que para os outros. O filho respondia com ironia. Sempre essa conversa. O desrespeito foi crescendo. Olhares de desprezo, respostas atravessadas, silêncio hostil. Até o dia da explosão. Você nunca conseguiu ser exemplo, o filho disse. Sempre foi mediano. A palavra doeu mais que qualquer xingamento. Paulo não respondeu. Entrou no quarto, sentou na cama e sentiu algo quebrar por dentro. Eu falhei, pensou. Talvez eles estivessem melhor sem mim. Os dias seguintes foram de silêncio profundo. Paulo acordava, fazia o café, saía para procurar trabalho e voltava sem novidades. O filho evitava contato. A esposa tentava conversar. Ele não quis dizer isso. Dizia, mas Paulo sabia que quis. Ninguém diz o que não carrega no coração. O ponto de quebra veio numa noite em que Paulo ouviu o filho rindo com amigos, chamando de fracassado. Aquilo atravessou a parede e o peito. Ele saiu de casa sem avisar. Caminhou sem rumo, com os olhos cheios d'água e a mente cansada. Para que continuar? Pensou. Sentou num banco de praça e chorou, como não chorava desde menino. Deus, eu não sei mais quem eu sou, sussurrou. Eu dei tudo o que tinha. Se isso não foi suficiente, eu falei. Ali sozinho, lembrou da infância simples, da fé da mãe, das orações esquecidas. Lembrou de quem ele era antes de tentar provar valor para todo mundo. Eu me perdi menos, admitiu. No domingo seguinte, passou em frente a uma igreja pequena. Entrou sem planejar, sentou no fundo, cabeça baixa. O pastor falava sobre pais que erram, sobre filhos que não entendem, sobre um Deus que vê o coração antes do resultado. Deus não chama ninguém de fracasso, disse. Ele chama de filho. Paulo chorou em silêncio. Não foi um choro bonito. Foi pesado, antigo, necessário. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu invisível. Começou a ir à igreja, discretamente. Não contava sua história, apenas ouvia, orava, respirava. Em casa, continuava tentando. Sem discutir, sem se justificar. Eu te amo, disse um dia ao filho. Tanto faz menos foi a resposta. O tempo passou. Paulo conseguiu um trabalho simples, longe do que já teve. Aceitou, não por resignação, mas por dignidade. Acordava cedo, trabalhava honesto, voltava cansado, mas em paz. Uma noite, o filho chegou abatido. Sentou no sofá em silêncio. Pai, chamou. Baixo, Paulo virou. Fui humilhado hoje, o filho disse. Me chamaram de inútil. Paulo respirou fundo. Sentou ao lado dele. Dói, né? Perguntou. O filho assentiu, com os olhos marejados. Não houve discurso. Sou presen. Você não é isso, Paulo disse. E eu nunca pensei isso de você. O silêncio daquela conversa foi diferente. Não curou tudo,
mas abriu uma fresta. Mais tarde, sozinho no quarto, Paulo ajoelhou ao lado da cama. Obrigado, Deus, por me sustentar quando nem meu filho conseguia me ver. Ele entendeu que ser pai não é ser perfeito. É permanecer. Que palavras ferem, mas não definem identidade. Que Deus vê o esforço invisível, as lágrimas escondidas, a fidelidade diária. Com o tempo, a relação foi se ajustando. Lenta, frágil, real. O filho não virou outro homem de um dia para o outro, mas passou a respeitar, a ouvir, a enxergar. Numa tarde simples, sem aviso, o filho disse: Pai, desculpa. Paulo não respondeu com discurso, apenas abraçou. Talvez hoje você esteja sendo desvalorizado, dentro da própria casa, ferido por quem você mais ama. Talvez esteja carregando culpa por não ter sido tudo o que esperavam. Deus não te mede pelo reconhecimento dos outros. Ele vê o coração que permaneceu quando era mais fácil ir embora. Se essa história falou com você, escreva "Eu preciso de Deus" nos comentários e compartilhe com alguém que está tentando ser forte, mesmo sendo rejeitado. Deus nunca chama de fracasso quem Ele chama de filho.